Eu lembro que tenho essa recordação muito inicial da relação com a cortiça e com a sua transformação. E a fábrica era bastante grande, estava instalada num convento, mesmo ao lado da minha casa. E sempre apreciei muito, sobretudo quando percebi bem, não tanto pela questão da estética, porque os produtos que se realizavam até uma certa altura não eram particularmente interessantes para mim, mas quando comecei a perceber a lógica e o caráter completamente extraordinário da cortiça e da sua molécula, fiquei super interessado. Acho que é um material que ainda está muito desconhecido e que tem umas potencialidades enormes. Quando eu comecei, os arquitetos eram muitíssimo poucos, em Portugal, por exemplo. E era uma profissão cujo caráter me agradava imenso, porque ao mesmo tempo tinha um ar relativamente elitista, mas em nome da sociedade, em nome das causas sociais e de coisas que me interessavam particularmente. E isso não seria completamente comum, nem em Portugal, nem em todo o mundo, mas era muito interessante perceber que havia profissionais que se dedicavam à arquitetura, acreditando na arquitetura, e isso é um aspecto que eu acho muito interessante, e que nem sequer tinham no seu horizonte ideias de arquiteto estrela. Às vezes dizem estrela rock para dizer mal dos arquitetos, mas eu, por acaso, como gosto imenso de rock e das estrelas rock, não tenho tanto esse problema. Mas não havia no horizonte essa ideia de estrelato. Havia a ideia de fazer coisas para as pessoas comuns, tentando que tudo pudesse ser melhorado, e nessa altura era muito interessante. A maioria dos arquitetos trabalhavam em habitação social e levavam ao limite a possibilidade de fazer apartamentos e casas qualificadas, com meios e com áreas muito reduzidos, tal como acontecia em Itália, e houve sempre uma ligação muito forte entre a arquitetura em Portugal e a arquitetura italiana, não só pela influência da Itália em todo o mundo, desde que nós começamos a discutir a arquitetura, desde o princípio, mas também porque houve sempre relações verdadeiramente muito diretas, saltando até por cima da Espanha e da França, entre Portugal e Itália em termos de arquitetura. A minha arquitetura não sei se é inovadora, nem se é assim tão diferenciadora. A minha maior preocupação tem a ver com a adequação, e interesso-me imenso pelas situações mais estáveis de um certo espaço urbano, ou mesmo fora das cidades, e por isso interesso-me muito pelo território em sentido lato, e tento perceber quais são os aspectos mais permanentes. E realmente a topografia e a maneira como as cidades vão sendo construídas por razões práticas muito evidentes acaba por ser uma das maiores preocupações que eu tenho e das coisas que mais me interessam. Depois, eu tento colocar-me numa posição em que consiga obter uma grande adequação. E a grande adequação tem a ver com aceitar desafios muito diversos. Há bocadinho estávamos a falar, por exemplo, do data center na Covilhã. Eu não conheci, na altura estive um pouco à procura, nenhum data center com grande intencionalidade arquitetónica. Agora se calhar já existem muitos, mas naquele momento ainda não existiam. E gosto imenso de coisas artesanais, e quando pensamos na cortiça é mais fácil relacioná-la com a arte, com as coisas artesanais e manuais do que com a industrialização. No entanto, a cortiça tem essas características tão extraordinárias que permite fazer quase tudo o que nós quisermos em relação à arquitetura e à construção. Eu nasci ao lado da principal fábrica de transformação de cortiça em Portugal, e a casa dos meus pais, depois mudaram de casa, e a casa dos meus pais é mesmo ao lado, e faziam sobretudo aglomerado negro de cortiça, que queima em certa medida a cortiça, e depois pela chaminé sai um pó negro que caía em cima das nossas janelas. Eu lembro que tenho essa recordação muito inicial da relação com a cortiça e com a sua transformação.
e a fábrica era bastante grande, estava instalada num convento, mesmo ao lado da minha casa. E sempre apreciei muito, sobretudo quando percebi bem, não tanto pela questão da estética, porque os produtos que se realizavam até uma certa altura não eram particularmente interessantes para mim, mas quando comecei a perceber a lógica e o caráter completamente extraordinário da cortiça e da sua molécula, fiquei super interessado. Acho que é um material que ainda está muito desconhecido e que tem umas potencialidades enormes. Tem potencialidades porque tem características interessantíssimas. Eu fiz aquela experiência, para além de ter usado muitos materiais já estudados e organizados, normalmente com bons resultados. Fiz aquela experiência do betão com cortiça no terminal de cruzeiros e acho que é nitidamente um material com imenso futuro, mesmo que se queira discutir o betão, porque parece à primeira vista pouco ecológico, mas aquela combinação é interessantíssima, porque resolve uma série de problemas que nem um nem outro material poderiam resolver à partida. Eu sempre encarei com esta ideia da adequação, pensei sempre que não deveríamos ser exagerados e, portanto, eu não faço projetos que sejam, nem tenham a ambição de ser completamente ecológicos ou o que é que seja, mas a pouco e pouco vou caminhando nesse sentido, tentar que a arquitetura seja cada vez mais sustentável e que se aproxime do carbono zero e de estándares desse tipo. O papel da arquitetura é construir abrigos para os seres humanos num planeta que está sempre a mudar. Portanto, o conforto faz parte, é um dos elementos que não podemos esquecer. Até agora não tenho assim nenhum que seja completamente exemplar, vou sempre tentando aproximações, nunca dei completa prioridade às questões, digamos, da ecologia e do ambiente, porque há sempre outras questões que também são importantes. Mas o próximo é capaz de vir a ser um bom exemplo. É verdade que Portugal não tem o Mediterrâneo, não sei se já repararam, mas há geógrafos que desde sempre dizem que tem uma parte mais atlântica, mais ao norte, e uma parte mais mediterrânica, como clima, o tipo de árvores e de situações, que é o sul de Portugal, que já tem muita relação com o que encontramos normalmente no Mediterrâneo. E quando pensamos na vida mais agradável que se pode ter no planeta Terra, normalmente pensamos no Mediterrâneo. Não nos esquecemos das Caraíbas, mas pensamos no Mediterrâneo. Desde que, genericamente, em termos culturais, deixámos de acreditar no progresso, como na altura do movimento moderno, por exemplo, que se pensava que tudo ia ser resolvido e tudo ia ser diferente rapidamente, depois começámos a perceber que poucas coisas mudavam e que a referência são sempre as pessoas. E se a referência são as pessoas, formas arcaicas de construir de grande qualidade são certamente retomadas de alguma maneira no futuro. Portanto, acho que é previsível que isso possa vir a acontecer. Eu tenho muitos projetos em Lisboa, espero continuar a trabalhar, gosto imenso da cidade. É uma cidade em que aqueles aspectos que eu referia, que têm a ver com o mais permanente, o território, a topografia, as plantas, a cultura do que existe, é muito transparente e muito visível e talvez por essa razão eu gosto imenso de trabalhar aqui, porque vivo aqui há 50 e tal anos. Eu acho que o pátio é capaz de ser, se quisermos uma palavra só, para nos referir à arquitetura do Mediterrâneo, o pátio é com certeza interessante, porque o pátio é um espaço de transição interior-exterior, é em certa medida defendido, mas também pode ter relações muito diretas com outros espaços exteriores e acho que é um espaço de vida muito intenso e muito interessante do ponto de vista arquitetónico neste contexto mediterrâneo.